Amém, irmãos, chegamos ao final do Alimento Diário. Os trabalhadores do final da era da igreja. O tema de hoje, domingo, é bordar as vestes para participar das bodas do Filho do Rei. O irmão vai começar falando sobre o início, da multiplicação da fé em Jerusalém. Isso tem Atos 6, 7, que diz: no período inicial da igreja em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicou e também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. E ele vai ler, e ele vai falar em Atos 10, 23, que Pedro abriu a porta do reino dos judeus que creram no Senhor Jesus no Pentecostes e também aos gentios, quando foi conduzido pelo Espírito à casa de Cornélio. Então, o evangelho, o convite das bodas, foram enviados tanto aos judeus quanto aos gentios. Entretanto, o irmão vai falar, ele vai trazer os textos que alguns judeus estavam trazendo princípios da lei para a fé. Então, alguns judeus estavam querendo trazer a ideia de que a circuncisão era necessária para a salvação. E aí, em Atos 11, 1, vai dizer que Paulo e Barnabé, eles tiveram que ir até Jerusalém para acabar com essa ideia de que a circuncisão, que é essa vertente mais voltada para a lei, não é necessária para a salvação. Ele vai falar em Gálatas 2 que se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, irmãos, ali no princípio da multiplicação da fé e do envio das bodas, do envio do convite das bodas, alguns discípulos estavam trazendo conceitos da lei para dentro da fé. E aí, em Mateus 22, 7, 22, 8, 9, vai dizer: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes, ali nessa passagem, vai dizer que todas as pessoas, de quantas forem possíveis de serem levadas e convidadas, assim deve ser feito. E aí o irmão vai falar, ele vai trazer o texto que Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas ponto que a rejeitais, e a vós mesmos vós julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. E esse era o ponto que o irmão queria trazer, que a lei ela servia para os judeus, e aí vem Cristo trazendo a fé mediante a salvação, a graça. Esses judeus não aceitaram a fé, não aceitaram o convite das bodas, o convite de Cristo, que era o noivo. E aí, por eles rejeitarem o convite das bodas, eles rejeitam a salvação, eles rejeitam a vida eterna. E para nós, que somos gentios, nos foi dado esse convite, que em Mateus 22, vai falar que o rei ele convida os nobres, do seu reinado, e aí depois ele manda todos quantos ir nas encruzilhadas chamar todas as pessoas, E aí ele vai falar para que esse chamado fosse feito sem distinção, para que tanto homens bons e homens maus fossem chamados para participar das bodas, para participar ali das festas nupciais. E o irmão ele vai trazer esse texto, em Mateus 22, 9, que aos servos foi ordenado ir às esquinas das ruas, convidando para as bodas todas as pessoas que encontrassem, sem nenhuma seleção. Ele continua, e saindo dali, aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E o banquete ficou repleto de convidados. E esse é o convite, que o Senhor faz a nós, faz a cada um de nós, que nós convidemos as pessoas, que nós também fomos convidados, a servir e a chamar pessoas para participar das bodas, para participar da salvação na vida do Senhor, não que nem os fariseus, que levavam conceitos da lei para a salvação, que se diziam ser bons, que se diziam ser dignos de alguma coisa,
mas nós, né, não devemos fazer distinções entre as pessoas, né? Olharmos para elas e dizermos, ela não precisa do Senhor, ela já tem uma vida boa, né? Ou ela já tem uma vida estável, né? Muito pelo contrário, né? Todos nós precisamos do Senhor, né? Sejamos nós pessoas ricas ou pobres, problemáticos ou não problemáticos, com uma vida bem construída ou desestruturada, né? Todos nós carecemos da salvação, né? Todos nós carecemos de ser chamados pelo Senhor, né? Não existe nenhum tipo de restrição ou empecilho para que nós convidemos as outras pessoas, né? Assim como também nós fomos convidados por Ele. E aí, para finalizar, ele vai falar sobre Mateus 22, 11 e 14, que diz, né? Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Me perdi. Veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ali a gente vê, o irmão vai dizer, né, que esse homem ele foi salvo, ele recebeu o convite, ele conheceu o Senhor, ele foi salvo, mas por não ter tecido vestes adequadas para a festa, para núpcias, né, ele vai ser jogado nas trevas exteriores, né, ele não vai poder participar da festa completa, né, da plena comunhão de festa de salvação. Ele foi salvo, mas ele não vai estar participando da festa ali com os outros convidados que teceram as suas vestes para a ocasião adequada. E aí, né, o irmão ele vai trazer esse ponto que é muito importante, que está em Salmos 43, 13, que vai dizer que toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é como recâmara de ouro, né? E essa filha do rei, né, essa esposa, essa mulher, é a filha do rei, né? E ela que foi trazida, ela foi tirada da rua, suas sujeiras, suas impurezas foram limpas, né? Ela passa por um período de purificação, de santificação. E o irmão vai trazer o exemplo de Esther, né? Quando ela foi coroada rainha, então ela passa por um processo, por um período ali de adequado para que ela possa adentrar e ser coroada, né? Como esposa, né? Esposa do seu filho, esposa do cordeiro, né? E para finalizar, diz em 1 Coríntios 1:30, vai dizer: por essa razão Cristo foi imolado e se tornou as nossas vestes de justiça. Então, as nossas vestes, né, humanas, elas não são adequadas, elas não são dignas de nós adentrarmos ali para as bodas do rei. E Cristo, né, ele foi imolado, ele foi trazido para ser a nossa veste de justiça, né? E aí em Apocalipse 19:8 diz que fio a fio, mediante nossos atos de justiça, nós vamos tecer e poder nos adentrar para essas bodas e estarmos eternamente junto do Senhor ali nas festas nupciais. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor.